é um fenômeno apenas brasileiro e veio para ficar. Antes da crise, o mundo gerava em torno de 45 milhões de postos de trabalho. Cerca de 40% dessas vagas são trabalhos terceirizados que diferentes países procuravam capturar essas vagas. A terceirização é um fenômeno internacional, não um fenômeno exclusivamente brasileiro. Nós temos países em que a terceirização não é entendida como precarização. Aqui no Brasil, de maneira geral, muitas vezes se associa a terceirização à precarização. Serviços, telefonia, telemarketing, informática, treinamento, limpeza, segurança, transporte. Áreas em que a terceirização se espalhou no Brasil desde a década de 80. Esta ascensorista, que prefere não se identificar, trabalhou durante 5 anos numa empresa terceirizada. Ela reclama da falta de respeito aos seus direitos. Não tive nada, nem cumpri aviso prévio, nem nada. Simplesmente dia 5 é o nosso mês e eu fui avisada a hora que eu fui assinar a folha de ponto, 2 horas para ir embora, que eu estava sendo devolvida para a empresa. No caso, demitida, que lá não tinha o meu cargo. Dependendo do encarregado que esteja da empresa, o terceirizado não tem respeito nem segurança. Apesar de vários projetos de lei sobre o assunto no Congresso, o que rege a terceirização é apenas um enunciado do Tribunal Superior do Trabalho de 1999, que proíbe a contratação de serviços ligados à atividade fim da empresa contratante. E a cada 10 vagas geradas no Brasil, quase 4 delas são dependentes da atividade de terceirização. Portanto, caberia perfeitamente, no nosso caso, uma legislação que procurasse dar cobertura adequada aos trabalhadores terceirizados. Na legislação italiana e na Alemanha, por exemplo, a legislação é bastante simplificada, afirmando que as empresas podem terceirizar desde que os trabalhadores terceirizados não tenham remuneração ou condições de trabalho inferiores ao de um trabalhador não terceirizado. Para os sindicalistas, a terceirização tem tornado o trabalho mais precário porque busca apenas o menor custo. Talvez um dos maiores males no mundo do trabalho, que é a terceirização, certo? Que tem fragilizado sobremaneira os trabalhadores e enriquecido o bolso dos empresários. Nós tivemos recentemente aqui no Distrito Federal uma das maiores greves que aconteceu, que foi a greve dos trabalhadores terceirizados, que recebiam menos que um salário mínimo, os terceirizados da limpeza, e ganhavam um abono para chegar ao salário mínimo. A Controladoria Geral da União criou um cadastro nacional de empresas de terceirização que descumprem contratos, praticam fraudes e são impedidas de prestar serviços aos órgãos públicos. Falta uma maior transparência e falta uma maior fiscalização. Evidentemente que há áreas em que já se viu ao longo do tempo que precisam mesmo ser terceirizadas. Mas a terceirização da forma como ela se encontra, ela ainda apresenta muitas fragilidades, que são justamente aquelas que nós falamos, e da possibilidade, inclusive, de advir prejuízos para os órgãos da administração pública. O Tribunal de Contas da União já recomendou ao governo federal substituir terceirizados por concursados. Para o TCU, as restrições são claras. A terceirização, ela é aceita para atividades auxiliares, para aquelas atividades que não exigem a responsabilidade do agente, que cabe ao agente público. O terceirizado, ele é contratado por uma agência, não tem vínculo nenhum com o Estado, não pode responder pelos atos praticados. Então, como consequência, há um dano muito grande à pública administração quando isso acontece e a responsabilização se esvai e nós não podemos responsabilizar, quando muito, o gestor que o contratou. Mas é preciso que os projetos que estão também no Congresso com relação à questão da terceirização mude esse cenário. Que as licitações em relação às empresas sejam sérias, que as empresas sejam sérias, até porque desrespeitam direitos, não depositam fundo de garantia, não sonegam o INSS, o maior prejudicado disso são os trabalhadores. A terceirização feita de forma adequada representa para o Brasil uma oportunidade de envolver mais trabalhadores em termos de empregos, porque atividades que estão sendo feitas em outros países poderiam ser perfeitamente realizadas aqui no Brasil. Quando se fala em trabalho escravo, a imagem que nos vem à cabeça é de uma lembrança do passado.
Mas essa realidade só corresponde aos livros de história. A escravidão permanece até os dias de hoje, não apenas nos países pobres, mas também nos desenvolvidos. É um produto da desigualdade e da impunidade. A escravidão se apresenta das mais diversas formas: prostituição infantil, tráfico de órgãos, tráfico internacional de mulheres, exploração de imigrantes ilegais e a servidão por dívida. Nesse caso, o mais comum, o trabalhador é obrigado a prestar um serviço sem receber pagamento ou recebe apenas um valor insuficiente para suas necessidades. E as relações de trabalho costumam ser ilegais. Diante dessas condições, as pessoas não conseguem se desvincular e a maioria é forçada a trabalhar para quitar dívidas. Estima-se que existam no mundo entre 12 e 27 milhões de pessoas escravizadas nos diversos ramos da indústria, serviços e agricultura. Em geral, os escravos provêm de regiões muito empobrecidas, com pouco acesso à educação, saúde e ao crédito formal. São locais onde as leis de proteção são fracas ou sua aplicação é restrita, de forma que a ação dos aliciadores é facilitada. São jovens, a maioria do sexo feminino. Muitos são forçados a se deslocar de sua região de origem em busca de oportunidades e são aliciados para este tipo de trabalho. A pecuária e o desmatamento respondem por 3/4 da incidência de trabalho escravo. Atividades agrícolas, de extração de madeira e produção de carvão também registram muitos casos. A surpresa surge quando a notícia de trabalho escravo vem de onde menos se espera. Grandes marcas internacionais foram denunciadas recentemente por manterem bolivianos trabalhando em situações degradantes e em condições análogas à de escravo. O procurador do trabalho, Ronaldo Lira, acompanhou as fiscalizações. A Procuradoria do Trabalho de Campinas participou de uma operação em conjunto com o Ministério do Trabalho e detectou em uma confecção de bolivianos um trabalho degradante, uma condição totalmente irregular, com bolivianos ilegais no país, trabalhando sem registro, trabalhando de uma forma extremamente precária. Depois de constatar as irregularidades, foi firmado um acordo entre a marca de roupas e o Ministério Público do Trabalho. No caso dessa fábrica de costura, os trabalhadores tiveram contratos rescindidos, foram indenizados e a fábrica simplesmente encerrou as atividades.